Fala galera do YouTube, aqui é Tarcísio Costa com mais uma dica de especialista em Excel. Hoje eu vou estar abordando com vocês uma função pouco conhecida, mas que pode ser muito útil aí para quem está lidando com Excel diariamente aí, que é a função indireto. Mas antes de eu explicar como que funciona a função indireta, olha só esse nosso exemplo aqui. Eu tenho a aba painel, nessa aba painel eu tenho 3 elementos: disciplina, prova e média da turma. Eu quero digitar o nome da disciplina aqui. Repara que o nome da disciplina é o nome da aba, isso é importante para a gente destacar aqui. Digitar qual é a prova e me retornar na célula B5 a média da nota dessa turma aqui naquela determinada prova ali. Então olha só, para cada disciplina aqui eu tenho 2 notas, tá certo? Ó, tanto para português, para matemática e para biologia. E repara também, os nomes das abas não estão corretos, com exceção do nome matemática, ó, português está sem acento e biologia está escrito biologis, está com S no final no lugar do A. É muito comum, às vezes, para quem trabalha com planilha de outras pessoas, que precisa juntar todas as planilhas em um arquivo só, está enfrentando esse tipo de situação aí, às vezes tem que ficar corrigindo manualmente. Então eu vou explicar para vocês aqui como fazer isso de forma automática usando a função indireta. Repara no exemplo aqui, ó, se eu digitar português da forma correta, na prova 1, ele vai me retornar a média da turma aqui. Vamos tirar a prova? Ó. Eu vou vir na aba português, na prova 1, que é a nota 1, a média dessa turma aqui. Beleza? 7,42, que é a mesma média aqui. Tranquilo? É importante para você? Então acompanhe o nosso vídeo aí para você aprender como que faz. Então olha só, antes da gente introduzir ao problema, eu vou explicar brevemente para vocês como que funciona a função indireta. Suponha que eu esteja aqui na célula C1, eu vou digitar a célula B2. Na célula B2 eu vou digitar a palavra Exxon, por exemplo. E eu quero que na célula D1 apareça a palavra Exxon a partir da célula C1. Então como que eu faço isso? Eu vou usar a função indireto. Então a função indireto, repara aqui que ela pede 2 parâmetros. Lembrando, toda vez que você tem um colchetes em algum parâmetro, como ele está aqui, ó, colchetes aqui, A1, esse parâmetro é opcional. A fórmula não precisa desse parâmetro para ela poder estar funcionando aí. Com a função indireta aqui, em 90% dos casos, somente o primeiro elemento, que é o texto, que vai ser importante para a gente aqui. Então grava bem isso. Função indireta, ela precisa de um texto como parâmetro para estar funcionando. B2 aqui que eu digitei na célula C2 é um texto, né? Tem um caractere do tipo texto e um número. Juntando tudo dá um texto. Então eu vou fazer indireto da célula C1, olha o que vai me retornar. Exxon. Exxon é o que foi digitado na célula B2. Ah, você pode estar me perguntando, ah, Tarcísio, mas eu posso fazer isso aqui, ó. Fazer igual, Exxon, igual a B2 e retornar o valor. Funciona do mesmo jeito? Funciona. Só que a função indireto, ela vai nos ajudar em várias situações do cotidiano. Entre elas, conseguir chamar um determinado cálculo digitando o nome da aba, que é o que a gente vai estar aprendendo a fazer aqui. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer para conseguir trabalhar com essa metodologia aqui de nome de abas é definir o nome da onde eu estou querendo realizar os cálculos ou extrair algum dado. Como que eu faço isso? Ó? Eu vou vir na guia aqui, fórmulas, e vou mandar definir nome. Quais são os nomes que eu vou definir aqui? Eu vou definir o nome da onde eu quero fazer o determinado cálculo. Eu quero fazer o cálculo de quê? Da média da turma naquela prova. Então eu quero calcular a média das notas, não é isso? Então eu vou fazer uma lista, definir um nome para cada nota aqui de cada disciplina. Tem um jeito fácil de fazer isso aqui, ó. Eu vou selecionar toda a informação que eu quero, ó. Estou na guia fórmulas.
criar a partir da seleção. Então, selecionei os dados que eu quero, criar a partir da seleção, linha superior. O que é a linha superior? É o nome que vai ser a sua lista. Então, no nosso caso aqui, é nota 1 e nota 2. Então, a partir da linha superior de tudo que eu selecionei, é que vai ser o nome da lista. É esse nome que a gente vai estar utilizando aí. Então, eu vou fazer para a disciplina de português, vou fazer o mesmo procedimento para a disciplina de matemática, ó, selecionei as notas 1 e 2, criar a partir da seleção, linha superior. Biologia, seleciono as notas 1 e 2, crio a partir da seleção, linha superior. Posso vir aqui em gerenciar nomes, tá lá, ó, a nota 1 para biologia, matemática e português e a nota 2 para biologia, matemática e português. Então, esse é o primeiro passo que a gente tem que fazer para conseguir trabalhar com a função indireta em nomes de abas. Então, fazendo a função indireta aqui, ela me pede um parâmetro do tipo texto. Estão lembrados? Para qualquer tipo texto, a gente sempre, quando não for referenciar para uma célula que também tem um texto embutido nela, a gente sempre abre com aspas duplas. Então, por exemplo, Exxon é uma palavra do tipo texto, eu abro e fecho com aspas duplas. Tranquilo? Para quem já lida com Excel, isso aqui já é bem comum aí. Então, o que eu estou fazendo? Eu abri uma aspas duplas, está me pedindo um texto. O que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir uma aspas simples com um asterisco e vou abrir uma aspas dupla de novo. Já vão entender o que eu estou querendo fazer com isso aqui. Na verdade, o asterisco ele pega qualquer parte antes ou depois de um texto e vale qualquer coisa que for digitada entre aquele texto ali. Então, ó, aspas simples, asterisco, abri uma aspas duplas agora, vou concatenar e vou chamar uma funçãozinha que chama ext.texto. O que a ext.texto faz? Ela pega um fragmento de um determinado texto especificado pelo tamanho que eu quero. Repara que as abas, apesar de elas estarem escritas de forma errada, eu consigo verificar que as três primeiras letras de cada aba estão escritas da forma comum da disciplina, concorda? Português, POR, matemática, MAT, biologia, BIO. Tem muitos lugares que às vezes é uma nomenclatura padrão de escrita. Isso vale para o seu, dependendo do problema que você vai estar atuando aí. Então, nesse padrão aqui, eu consigo pegar as três primeiras letras. Quem vai fazer isso para mim? Extrair.texto. Eu vou extrair de qual célula? A célula onde eu vou digitar o nome da disciplina, que é a célula B3. Eu vou extrair quais caracteres? Os três primeiros, né? Então, vai ser número inicial, que é o caractere inicial, que vai ser o primeiro caractere. E o caractere, a quantidade de caracteres que eu quero vão ser os três primeiros caracteres aí. Feito isso, eu vou concatenar de novo aspas duplas, asterisco, aspas simples. Não toma susto não, já vou explicar. O que eu fiz aqui, ó? ext.texto são as três letras que eu quero de cada nome de aba ali, concorda? Eu estou concatenando antes daquelas três primeiras ali com aspas simples asterisco. O que aspas simples asterisco significa? Vale qualquer coisa que foi escrita antes daquele fragmento das três primeiras letras ali. Então, o que foi escrito, por exemplo, antes de português, não faz diferença. Às vezes, se uma pessoa te enviar uma planilha escrita disciplina português, DIS português, ou vir com algum caractere antes do português, não vai nos atrapalhar aqui. Por que não vai atrapalhar? Porque eu estou utilizando o asterisco aqui. E da mesma forma, eu estou utilizando asterisco no final. Então, eu estou concatenando com o texto que vem depois daqueles três primeiros meus, com quem? Com asterisco, aspas simples. Então, o que for digitado depois da palavra, também não vai fazer diferença. Então, no nosso exemplo aqui, eu estou pegando as três primeiras letras. Então, repara, português, eu vou utilizar somente POR. O que vem depois ali, TUGUES, não faz diferença. Por que não faz diferença? Porque está com asterisco depois. Esse que é o grande lance. Você digitou português de forma errada e biologia de forma errada, mas isso não vai te atrapalhar. E se tivesse alguma coisa digitada após a palavra português, também não iria
te influenciar em nada. Ah, português, nome do professor, por exemplo, que te enviou, também não vai influenciar. Tranquilo? Então, feito isso, eu vou colocar uma exclamação. Por que eu estou utilizando a exclamação aqui? Para quem já sabe um pouquinho de Excel, sabe que toda vez que eu puxo em uma planilha, uma aba, dados que estão em outra aba, vem com uma exclamação. Então, por exemplo, se eu puxasse direto aqui, nesse nosso exemplo aqui, na aba painel, puxasse alguma célula da aba português, viria português, exclamação e a célula que eu estou puxando dado. Eu vou puxar dado de onde? Das notas, estão lembrados? A nota aqui, eu vou chamar ela pelo nome que eu criei. Lembra lá? Guia fórmula, está até aberto aqui. A gente gerenciou, a gente definiu nomes, mostrei aqui no gerenciamento para vocês. Esses nomes podem ser utilizados como célula. Então, olha só, eu vou digitar nota, que é o nome lá de cada lista que eu defini, só que eu posso ter nota 1 ou nota 2. Essa 1 ou 2 eu vou estar puxando da onde? Da B4, que é a prova, se é a prova 1 ou é a prova 2. Tranquilo? Então, ó, para a gente finalizar isso aqui, eu coloquei exclamação nota, eu vou fechar uma aspas duplas, porque eu comecei abrindo, lembra, é um texto, é um caractere todo do tipo texto. A função indireto só trabalha com texto. Então, eu abri aspas duplas, fechei com aspas duplas. Tranquilo? E vou concatenar com quem? Com o número da prova que eu for digitar aqui. Beleza? E vou fechar o meu parênteses. Tranquilo até aqui? Vamos testar para ver se está funcionando? Eu posso digitar qualquer nome aqui, desde que os 3 primeiros caracteres sejam referentes à disciplina. Então, por exemplo, eu posso digitar biologia da forma correta. Em qual prova? Prova 2. Deu a média da turma escrito 6. Vamos tirar a prova para ver se está certo? Vou lá em biologia, prova 2. Média da turma é 6, ó. Média. Não. Por quê? Tem alguma coisa errada aqui. O que está errado? Falta eu justamente calcular essa média aqui, concorda? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Calcular a média de todo esse intervalo aqui. Tranquilo? Feito isso, olha lá, 6,8, que é a média da nota 2 da biologia. A média da nota 1 da disciplina de biologia, 7,6. Repara aqui, ó, que eu não seleciono mais o intervalo que vem escrito, ó, B3 até B7. Não está acontecendo aqui. Por quê? Eu nomeei todo esse intervalo aqui, ó, como nota 1. Repara aqui como que aparece aqui para mim, ó, caixa de nome, nota 1. Então a média aqui também é de todo esse intervalo, 7,6. Vamos conferir lá? Volto no painel aqui, prova 1, 7,6. Vou digitar agora português. Da forma correta também. Prova 1, 7,42. Prova 2, a média, 4,88. Se eu digitar matemática de forma errada aqui, vai calcular certo? Vai, ó. Prova 2, 6,24. Vou vir na matemática aqui, ó. Média desse intervalo aqui, 6,24. Tranquilo? Por que que isso acontece aqui? Eu só pego os 3 primeiros caracteres daquela nome daquela aba ali. Se eu digitar o caractere errado, vai dar certo isso aqui? Não. Por que que não deu certo? Porque eu peguei os 3 primeiros caracteres aqui. Beleza? O que que você pode fazer para ficar ainda mais elegante a sua planilha aqui? Você pode colocar uma lista aqui, uma validação de dados, uma lista suspensa, com os nomes corretos da disciplina. Que aí a pessoa que estiver utilizando a tabela nunca vai colocar um nome errado. Só lembrando aqui, ó, como é que a gente faz isso, vou vir em dados, validação de dados, permitir uma lista e quais são os valores que eu quero. Os nomes das disciplinas, mas de forma correta. Ó. Português, ponto e vírgula, matemática,
ponto e vírgula, biologia. Se tiver mais matéria, você poderia ir colocando aí. Tranquilo? Deu para pegar aí? Então, pessoal, se gostou desse vídeo, dá um curtir lá nas nossas páginas, nos siga nas redes sociais, se inscreva no canal nosso no YouTube aí. Se gostou da planilha e quer ela, é só escrever no comentário aí, eu quero, curtir o vídeo, que a gente manda o link para você. Valeu!